Senhores telespectadores, temos na nossa frente um rio, até parece um grande rio. Bom, realmente não é. É uma albufeira num pequeno rio. Pequeno rio que tem uma grande importância histórica. É o Rio de São Domingos e era aqui na foz deste rio que na Idade Média havia um importante porto marítimo. Esse porto foi-se depois deslocando e é hoje a cidade de Peniche. Eu acho que este lugar é muito bom porque faz perceber exatamente essa modelação da paisagem. Eu tenho aqui a ilha de Peniche, isto é assim, devia ser assim no século X. Depois tudo isto foi assoreando. Olha, cá está o Rio de São Domingos. Nós neste momento encontramos-nos exatamente aqui. Exatamente aqui. A barragem que se vê lá ao fundo é aqui. Mas isto foi assoreando e hoje Peniche é, como veem, uma península. Aqui vai o Rio de São Domingos e por aqui, por estas alturas mais ou menos, fica a barragem. Vou-lhes falar de Peniche, mas para entendermos bem a história de Peniche, vou mostrar-lhes uma velha bandeira municipal, uma bandeira que tem as armas de Peniche. Estas armas têm aqui um navio, eles dizem que é uma caravela, a mim parece-me mais uma nau, o navio com velas vermelhas, e o navio leva a bordo duas figuras. Reparem bem, este é um santo porque tem resplendor e guarda na mão as chaves do paraíso. Ora, o santo que tem as chaves do céu é o São Pedro. O São Pedro simboliza os pescadores. O outro leva na mão uma espada. É o São Paulo. O São Paulo era centurião romano e brandia a sua espada. Aqui está um resumo do que são os primeiros tempos de Peniche. De um lado, uma população de pescadores, ganhando do mar o pão de cada dia, e do outro lado, uma população de combatentes, que tem, com a espada, que se defender da praga dos corsários e piratas mouriscos que infectavam estes mares. Essa luta contra os corsários mouriscos foi-se deslocando à medida que o mar ia ficando mais longe. Penso eu que o primeiro assento da defesa cristã contra os mouriscos é lá em cima, na Serra del Rei, onde havia um castelo que foi um palácio. Mais tarde, a terra consolidou-se e vem cá para baixo, aqui para a Touguia. Ainda lá está o castelo da Touguia, por sinal está num estado perfeitamente lamentável. Mas o assoreamento continua a dar-se, é sobretudo no século XIII, que com o arroteamento de todas estas terras, com o desbaste das matas, as terras vêm entupir o curso das ribeiras e deixa de haver porto aqui na Touguia, a Touguia da Baleia, e passa a haver já um porto lá embaixo, no que outrora tinha sido a ilha de Peniche, e agora é o porto de Peniche. Toda esta região tem um grande interesse histórico. Eu, nesta altura, estou a falar-lhes no alto de uma torre medieval. É o que resta de um antigo paço real, os passos da Serra del Rei.
se o meu telespectador olhar até ao longe, vê que na linha do horizonte ainda se vê lá assim uma espécie de corcova azulada. Bom, é o ilhéu da Berlenga. Um pouco mais para cá, vê-se o casario da cidade de Peniche. A povoação mais próxima é a Touguia da Baleia. Bom, e isto pode ser uma espécie de lição de geografia humana. Até uma época relativamente perto de nós, o mar chegava praticamente aqui. Na Touguia da Baleia havia um porto de mar. Para defender esse porto de mar das incursões de corsários e piratas, o rei mandou fazer lá castelos, fortificações. Mas aqui, na Serra del Rei, era um passo onde esteve muitas vezes o rei Dom Fernando, esteve muitas vezes o rei Dom João I com a rainha Filipa de Lencastre. Olhem, aqui reuniram as cortes de Portugal no ano de 1393, umas cortes para ratificar um acordo de tréguas que se tinha feito com Castela. Bom, mas a lenda mais bonita ligada a este passo real é de que viveu aqui 5 anos o príncipe Dom Pedro, que viria a ser mais tarde rei de Portugal. Viveu aqui quando já andava de amores com a linda Inês. Saía aqui do passo, atravessava esses campos e dizem que, para não se perceber aonde ele ia, punha no cavalo as ferraduras ao contrário, de maneira que dava a impressão que o caminho era para cá, quando realmente era para lá. E ia ter com a linda Inês a aldeia do Moledo. Daqui uma parte é lenda. Agora que Dom Pedro, quando já vivia maritalmente com Inês de Castro, viveu aqui nos passos da Serra del Rei, isso é inteiramente verdade. Eu acho que estes passos mereciam do Estado mais atenção do que têm tido. Agora, felizmente, estão a fazer obras, vai-se instalar lá um turismo de habitação, enfim, há algum carinho por estas ruínas, mas não chega. O velho Passo Real está realmente a cair em pedaços. Já pouco fala da sua primitiva grandeza. Do antigo Passo Real chegaram até nós estas ruínas, tudo isto está em ruínas. E ainda esteve pior do que agora está. Havia aqui uma abóbada ao meio que ruiu há cerca de 20 anos, toda a torre desabou aqui sobre este espaço e deve-se a dois homens modestos, o Sr. António dos Santos e o Sr. Alexandre Martinho, a dedicação de muitos meses de trabalho para desentulharem a sala e conseguirem pô-la no estado em que ela hoje está. Dois particulares que trabalham aqui fizeram sem qualquer ajuda pública, mas isto não é suficiente. O Estado não pode deixar cair os passos dos seus antigos reis numa situação como esta. O Estado tem que ter leis eficazes para manter condignamente o nosso património. Eu bem sei que se anda a falar muito, uma nova lei do património foi nomeada, creio que em dezembro de 1996, já passou 96, 97, está a acabar 98, a Comissão continua a trabalhar, faz uns relatórios, mas o que nós não precisamos não é só de relatórios, precisamos de ações concretas. Monumentos com toda esta importância histórica não podem ficar assim, confiados ao acaso das intervenções beneméritas.
esta do Rio de São Domingos é aqui esta caneira infectada e podre. A gente olha para aqui e mal pode compreender como há um período relativamente curto, no tempo do rei Dom João I, isto era uma grande baía marítima. Olhem, o Dom João I, aliás, ainda era mestre de navios, andava lá na guerra, chegou aqui e conseguiu apreender 9 canoas baleeiras muito rápidas. Ele apreendeu-as certamente porque seriam galegas, mas havia aqui 9 navios da pesca à baleia que ele apreendeu. Desse tempo há um vestígio. Se o meu telespectador olhar bem naquele sentido, vê o resto de uma muralha. Bom, aquilo é nem mais nem menos que o castelo da Touguia da Baleia. Este castelo, é a minha opinião, vem do tempo de Dom Afonso Henriques, quando ele instala aqui 2 dos cruzados que o tinham ajudado na conquista de Lisboa, os irmãos de Cornis ou de Córnibus. Há muitas razões para isso, há quem diga que eram da Cornualha, há quem diga que eram de uma terra, mas isso não interessa nada. O facto é este: Dom Afonso Henriques estabelece 2 valentes capitães dos cruzados aqui neste ponto, porque era um porto importante, um porto de pescadores, eram os tais pescadores das chaves do São Pedro, e era preciso protegê-los da fúria dos corsários maometanos. Isto, quanto a mim, é tão importante que compreendo mal que as entidades responsáveis pelo património português tenham deixado de chegar ao castelo àquela miséria. Aquilo, mais inverno, menos inverno, cai. Agora há lá umas casas, umas coisas modernas, mas não há o mínimo respeito por esta paisagem, que é realmente um trecho antológico da história de Portugal. Aqui há a Touguia da Baleia. Eu estou convencido que era uma baleação, porque, é claro, então se aqui, nisto que hoje são terras e canaviais e águas podres, isto era uma baía serena em que havia 9 navios de pesca à baleia. Isso significa que aqui havia uma baleação. Uma baleação quer dizer um local de pesca à baleia. Realmente a terra ainda hoje se chama a Touguia da Baleia. E se a gente entrar na igreja, vai encontrar uma coisa muito engraçada. Uma costela de baleia. É melhor ver para crer. Logo à entrada da igreja da Touguia da Baleia, vê-se, encostado à parede, um estranho objeto. Nem mais nem menos que uma costela de baleia. Bom, mas uma costela gigantesca. Eu estive aqui a tentar medi-la, tem mais de 4 metros de altura e está incompleta. Portanto, é realmente um osso de baleia enorme que foi aqui guardado. Naturalmente, porque algum pescador daqui pescou uma baleia com proporções excepcionais e fez o voto de oferecer à sua igreja uma lembrança dessa pesca prodigiosa. Isto é uma ideia minha, porque o que o povo aqui diz é outra coisa. Diz que outrora o teto desta igreja era todo formado por traves iguais àquela, traves de osso de baleia. Isto não pode ser, é evidente que não pode ser, não acho isto absurdo, mas
Esta lenda tem um fundo de verdade. É que esta terra foi outrora uma baleação, uma praia onde vivia uma comunidade de pescadores que se dedicava à pesca da baleia. Por isso, acho realmente importante e entrenecedor e uma coisa a continuar, manter aqui esta homenagem de um pescador medieval a uma grande baleia que pescou. Gostava de lhes dizer o tipo da baleia, porque hoje os sábios sabem isso tudo, sabem a família, o género, a espécie, mas infelizmente nunca vi isso escrito. Eu estou agora em frente do túmulo do primeiro conde da Atouguia, Dom Álvaro Gonçalves de Ataíde. O túmulo é este. Em cima tem uma longa inscrição, que é uma verdadeira crónica. Esta inscrição foi desconhecida até há poucos anos, porque esta capela estava toda forrada de talha barroca, umas almofadas douradas muito bonitas, mas a verdade é que o que estava nas paredes não se podia ler. E devemos a um morador de Peniche, um antigo funcionário da Câmara, o senhor Carlos Sá, ter vindo para aqui e durante horas e horas, no cimo de um escadote, até chamavam esta já a Pedra do Escadote, letra a letra, ter decifrado esta inscrição. Bom, é uma inscrição curiosa que mostra a vida de um cavaleiro português do século XV. Reparem só como a pedra acaba. Fala nos sucessores gloriosos dos vindouros segres. Os vindouros segres, os séculos que estão para vir. Os sucessores serão gloriosos. Mas o último sucessor está aqui representado por esta pedra mutilada, picada com um martelo por ordem do Marquês de Pombal, porque o 11º conde da Atouguia foi assassinado no patíbulo de Belém e não repousa aqui. As suas cinzas foram deitadas ao mar. Eu sei, ele foi acusado de ser cúmplice no atentado contra o rei Dom José. Os descendentes disseram isso é mentira, provou-se que era mentira. O rei fez um decreto em 1800 a dizer pronto, o conde não teve nada a ver com isso, o conde está inocentado, vocês podem ser condes outra vez. Simplesmente nesta coisa das leis há sempre um aspecto que é o da fortuna e realmente os descendentes não queriam só o título, não queriam só a inocência do avô, queriam também a restituição da fortuna. E isto do governo dar os bens de que já se apropriou é muito difícil. É por isso a fortuna nunca foi restituída, o título não continuou e não houve nunca mais condes da Atouguia. Este que aqui está conta nesta pedra toda a sua história. É uma história longa, tudo isto merece um texto, mas eu vou só ler aqui, por exemplo, que ele aqui diz: visitou a casa santa de Jerusalém. Portanto, foi até à Terra Santa, ao Santo Sepulcro. E depois foi na guerra de Bósnia com o imperador Sigismundo. E de lá foi com o el-rei Dom João à tomada de Ceuta. A Guerra da Bósnia
Mas eu tinha a ideia que, para a Guerra da Bósnia, só tinham ido aqueles rapazes mandados há 2 ou 3 anos pelo nosso Estado-Maior. Não. Houve outra Guerra da Bósnia e este fidalgo combateu lá. E essa Guerra da Bósnia merece ser lembrada. Também diz aqui que ele esteve depois no Conselho Geral de Constança. Foi ao Concílio de Constança, porque a cristandade estava dividida num cisma. Imaginem, a Igreja Católica tinha 3 papas, cada um dizia, Papa sou eu, aqui o verdadeiro Papa sou eu, os outros não são papas. O imperador Sigismundo reúne um concílio em Constança e obriga a escolher um único Papa, uma Igreja, um Papa. O pior é que para esse mesmo concílio de Constança, o mesmo imperador Sigismundo convocou um homem que tinha um enorme prestígio na Europa Central, João Hus, e deu-lhe um salvo-conduto. Disse-lhe, podes vir a Constança, regressas à tua pátria e aqui ninguém te faz mal. João Hus era um teólogo que andava escandalizado com a corrupção, com os desvios, com os pecados da Igreja Católica e dizia, esta não é a Igreja que Jesus Cristo anunciou. É preciso restabelecer a pureza, a bondade, é preciso todos outra vez trabalharmos na construção do mundo em que todos os homens sejamos irmãos. É claro que isto escandalizava muita gente e o imperador Sigismundo disse ao João Hus, bem, tu vem a Constança, dirás aqui as tuas razões, eu vou-te dar a ocasião de defenderes as tuas teses e garanto-te que ninguém te faz mal. A garantia foi que João Hus foi preso 3 semanas depois de ter chegado a Constança e acabou queimado vivo numa fogueira. Isso provocou uma indignação profunda na Bósnia, na Boémia, toda aquela gente que tinha seguido a pregação de João Hus e que acreditava naquela verdade, se revoltou e o imperador teve que lá ir com todo o seu exército e com mercenários recrutados em toda a Europa, travar batalhas contra os hussitas. É essa a Guerra da Bósnia. Foi nessa guerra contra os hussitas que andou o fidalgo que depois foi o primeiro conde da Toguia. Ainda hoje, a maior parte da população de Peniche é constituída por pescadores. Já houve mais, que há 20 anos estavam concedidas mais de 3.000 cédulas marítimas. Agora o número é de cerca de 2.000. Apesar de todas as dificuldades que têm ultimamente afligido a pesca portuguesa, Peniche continua a ser um grande centro pesqueiro. Bom, é certo, andam aí muitos navios com bandeira que já não é portuguesa. A bandeira pode ser marroquina, pode ser da Mauritânia, mas o navio foi feito em Portugal, os homens que lá trabalham são portugueses, vivem em Portugal, é para lá, vão para lá e voltam, mas enfim, só são autorizados a pescar nas águas de certos países
se trouxerem as bandeiras desses países, mas eles continuam a superar todas essas dificuldades. E isto é importante, é devido à pesca que Peniche mantém este evidente atrativo que exerce. É uma terra que já tem muito turismo. Aqui os moradores dizem que não querem mais porque já são tantos que a certa altura a terra deixa de ser o que é. Em todo caso, é uma terra subaproveitada sob o ponto de vista turístico, porque é uma das terras mais interessantes do litoral português. Bom, mas eu queria ainda acrescentar uma coisa. O senhor telespectador terá já reparado que eu nas últimas semanas tenho vindo muito para o oeste. Estivemos em Alenquer, estivemos na Arruda, estivemos no Sobral, estivemos em Torres Vedras, estivemos no Cadaval. Bom, há uma explicação. É realmente a simpatia que me inspira este movimento da AMO. AMO é A-M-O, Associação dos Municípios do Oeste. Acontece que aqui o Oeste não é distrito, não é região, não é coisa nenhuma, mas 12 concelhos, 12, que são as Caldas, Óbidos e Peniche, a Lourinhão, o Bambarral e o Cadaval, Torres Vedras, Alcobaça, Nazaré, Alenquer, a Arruda e o Sobral, 12, uniram-se numa associação, puseram em comum os seus recursos, os seus quadros, os seus meios de realização e têm conseguido assim resolver problemas com uma eficiência muito maior do que quando eram unidades inteiramente separadas. Penso que esta associação espontânea de 12 municípios é uma lição a considerar, porque em matéria de autarquias, exatamente como em matéria de pessoas, é a união que faz a força. A divisão só pode trazer decadência e ruína.